Boa noite, família! Mais um episódio do DivPod Podcast, primeiro podcast de Divinópolis e região que fala exclusivamente sobre política e empreendedorismo. Hoje a gente tem aqui um expoente da nossa cidade, nosso conterrâneo, uma pessoa que realmente tem trabalhado muito, há muito tempo, por todos nós. Estou falando de uma pessoa que vocês vão perceber fez uma carreira brilhante na sua profissão originária e depois se enveredou para emprestar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, toda a sua autoridade como pessoa pública para a política. Estou falando de uma pessoa que fez uma carreira muito notável vamos dizer assim, na Polícia Militar de Minas Gerais, certo? E depois se transformou uma pessoa da mesma forma notável na política e que foi vereador aqui de Divinópolis por um mandato. Está aqui comigo hoje Sargento Elton. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Daniel. Como é que tá? É um prazer enorme estar aqui, né? A gente discutir vários temas, segurança pública, criminalidade, política local, enfim, todos os assuntos aí para esclarecer para a sociedade, né? Para todos nós aí que acompanham aqui o podcast, sobre essas dúvidas que estão aí pairando, né? Principalmente agora, né? Com o aumento da criminalidade, com as questões também da anistia. Então é importante discutir essas pautas, sim. Sim, Sargento, é um prazer, um motivo de satisfação pessoal ter o senhor aqui e vai ser muito, muito importante para a gente trazer informação de qualidade para todo mundo que assiste o DivPod. Afinal de contas, se eu posso, você pode, se nós pode... DivPod. DivPod. Isso aí, tamo junto. Sargento, vamos lá. Primeira coisa, explica pro pessoal, você estava me contando aqui agora, que senão depois a gente esquece. Na verdade, gente, o homem, ele é um pouco mais do que sargento. É que teve uma situação que ele vai contar aqui pra gente, motivo pelo qual ele ficou conhecido como Sargento Elton. Ele hoje está na reserva, mas ele terminou a carreira na Polícia Militar de Minas Gerais como subtenente, não é isso? Conta pra gente, como é que funcionou isso aí? Por que sargento, subtenente? Explica pra gente aí, vamos ver. Na realidade, eu fui a subtenente nativa na Polícia Militar, né? Uhum. Acontece que, quando eu fiz o curso de sargento, lá nos anos 1996, as promoções eram mais difíceis do que é hoje. Hoje nós temos uma lei que foi aprovada, de 8 em 8 anos você tem uma promoção. Nessa época, não. Pra você ter uma ideia, quando a gente formava sargento nessa época, demorava aproximadamente 10, 11 anos para você ser promovido a segundo sargento. Então, terceiro sargento, na hierarquia da Polícia Militar, é terceiro, segundo, primeiro sargento, para depois ser subtenente. Perfeito. Então, como eu demorei esse período devido a essa lei, na época que era o que mandava na legislação, demorei cerca de 15, 16 anos para ser promovido. Então, eu fiquei muito conhecido como Sargento Elton, porque eu trabalhava mais nas tropas especializadas aqui de Divinópolis, né? Fazendo grandes prisões, graças a Deus, né? Tirando esses indivíduos aí nocivos da sociedade. Então, fiquei famoso como Sargento Elton. Mesmo eu sendo promovido em 2019, né? Em 2016, a subtenente, foi mais no final da carreira, e eu, como os colegas pediram para eu me candidatar, até mesmo para melhorar a segurança no município de Divinópolis, e dar algumas ideias, que eu tinha uma vasta experiência. Sou formado nisso, sou pós-graduado em gestão pública e segurança pública. Aí eu usei o nome como Sargento Elton, que era mais conhecido. Se eu colocasse subtenente, talvez as pessoas de Divinópolis que nos conhecem iam ficar em dúvida. Mas será que é o Elton mesmo? Será que não é? Entendi. Aí acabou ficando Sargento Elton, como nome aí de política, né? Perfeito, perfeito. E interessante porque eu acredito que, como você acabou de falar, ficou aí quanto? 15, 16 anos? Isso. Com a patente de sargento, as histórias mais notáveis, algumas delas você vai contar pra gente hoje aqui, deve ter sido nessa época em que você era sargento, né? Exatamente. Então, acho que, no final das contas, as coisas acontecem como tem que ser. Exatamente. Vamos lá, Sargento Elton, conta um pouquinho da sua história pra gente, fica à vontade, da sua infância, de como que você optou por seguir a carreira de policial militar, como que você optou por ingressar na política. Usa aí o tempo para contar um pouco e deixar registrada a sua história pra gente, por favor. Claro. Sou nascido e criado em Divinópolis, né? Com muita honra. Amo demais essa cidade, né?
Sou criado lá no Niterói, nos meus primeiros 10 anos de idade, né, na rua Alumínio ali, perto do Carmelo, né, das Irmãs Carmelitas, um quarteirão de lá que eu morava lá. E lá até, igual como eu disse, até os primeiros 10 anos eu morei ali, estudei na escola pública, escola São Vicente, lá perto. Nesse período tive uns dissabores, por exemplo, minha mãe, eu perdi ela, né, ficou doente e com 8 anos eu perdi minha mãe. Então fui criado praticamente por homens, né? Meu pai, meus irmãos mais velhos. E ali eu comecei a estudar na escola pública. Depois, meu pai era taxista, um dos taxistas antigos da cidade. Fiz Senai, né? Eu estudei, passei naquela teste lá e fui selecionado. Fiz Senai, formei eletricidade. Trabalhei na antiga Pains, na Gerdau, como eletricista na laminação de finos. E depois eu ajudei meu pai no final de carreira no táxi, que ele já estava idoso. Eu trabalhei também como taxista, autônomo. E sempre, desde criança, né, eu tenho esse sonho de entrar na polícia. Eu gostava da polícia, né, do trabalho policial, né? É trabalho dedicado, que pode fazer alguma coisa para a sociedade. Meu irmão mais velho já tinha entrado na Polícia Militar, mas em 1982 teve uma mudança. Muitos policiais militares abriram uma brecha na anistia, podia ir para a Polícia Civil. Ele foi para a Polícia Civil. Aí eu fiz o concurso, né? Estudei, fiz o concurso, ajudei meu pai, e graças a Deus passei. Em 1993 ingressei na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, que, diga-se de passagem, muitas pessoas não sabem, é a mais antiga do Brasil, inclusive mais antiga que o próprio Exército. É mesmo? Não É. sabia. O Interessante. Tiradentes, deixa eu falar, Alferes é suboficial. Ah, Foi o primeiro regimento militar do Brasil. Ele escoltava o ouro, por isso que ele revoltou com o quinto do ouro. que coisa Ele interessante. fundou, inclusive, a Inconfidência Mineira e fala-se o UAIP justamente por causa disso. Está lá nos anais da Academia da Polícia Militar. União Armados e Inconfidência. Por isso que a gente fala UAI. E muita gente não percebe. Vai lá nas praias lá, o pessoal fica zoando a gente lá e não sabe a história. A história é riquíssima de cultura. Peraí, então olha lá, gente. Eu também não tinha essa informação. O nosso UAI do Mineiro é União Armados e Inconfidentes. Armada dos Inconfidentes. Inclusive a sigla para bater lá quando UAI. se reunia era 3 toques. Qual que é a sigla? UAI. Que coisa interessante, gente. O Tiradentes fazia parte, era militar, foi fundado primeiro, por isso que a nossa polícia é em 1775. Sargento Elton é cultura, gente. Ué, Vocês estão vendo? pouca gente sabe disso, que não é explicado isso na história, É verdade, né? mas agora a gente vai deixar isso registrado. Claro. Vivendo e aprendendo. Vamos lá, sargento. Tá, mas e aí fez a sua carreira na polícia, nós vamos... vou até dar uma acelerada para a gente já voltar para aqueles assuntos sensíveis, ou começar aqueles assuntos sensíveis que a gente combinou de conversar. Mas onde que despertou a sua vocação para política? Nós vamos falar da sua carreira também. Eu vou fazer questão de ler aqui todas as suas condecorações para deixar registrado. Mas quando é que despertou a sua veia para política? Como que isso aconteceu? Primeiro foi com os colegas que trabalhavam comigo na Rotan, né? Na antiga Rotan, no GE, né? Que estavam trabalhando comigo, trabalhavam nas tropas aí, né? Aí eles falaram, ó, você está aposentando mesmo, nós não temos representante na Câmara de Divinópolis, nós poderíamos ter um representante nas forças policiais. Uhum. Aí essa ideia foi pegando na minha cabeça, já estava aproximando já a aposentadoria. E realmente eu parei para pensar que eu sempre trabalhei na rua em Divinópolis, né? Eu rodava em Divinópolis para lá e para cá, em todos os bairros, em tudo uma viela, você imaginar, a gente rodava, porque tinha que saber, né? A estrutura das ruas aqui, pra gente até mesmo chegar mais rápido à ocorrência, tentar interceptar um bandido. Então, isso é obrigação nossa. E os bairros mais logísticos, eu li ali, por exemplo, um exemplo, não desmerecendo, mas é o que acontecia, agora está até melhorando, né, com a administração. São Simão, Del Rey, ficaram cerca de 20, 25 anos sem nenhuma pavimentação, sem nenhuma estrutura, nem sequer rede de esgoto. Então, gente, mas tá muito errado, não? Por que esses bairros não chegam, né, essa estrutura? Aí eu falei assim, eu posso fazer alguma coisa, vou tentar ajudar nessa forma, né, porque a gente via muitas crianças lá, passando dificuldade para estudar, os ônibus se atolavam. Aí foi onde que eu atinei para entrar no mundo político também, para tentar ajudar, representando as forças de segurança e também fazendo alguma coisa para a cidade que eu amo. Eu fui nascido e criado aqui, eu poderia contribuir com alguma coisa.
Excelente. E aqui, gente, ó, vou deixar registrado aqui para vocês a mensagem da Academia de Polícia Militar. Olha alguns números do Sargento Elton. Sargento Elton, ele foi responsável ou foi agraciado por 228 notas meritórias, 41 elogios individuais, 88 menções elogiosas, 8 dispensas de serviço. Mas o que é mais interessante, e aí é importante notar o seguinte, ele está entre os 3 policiais que mais efetuaram prisões no estado de Minas Gerais durante a sua carreira. Ou seja, o homem é uma máquina de enquadrar vagabundo. Entendeu? Você sabe de quem que eu tô lembrando agora? Do Sargento Faú. Não é? É o Sargento Faú de Divinópolis, gente. Entendeu? Deixar nascer um bigode no homem, vai ficar o Faú de Divinópolis, entendeu? Eu até já tentei, mas a minha esposa não deixa lá. Principalmente quando eu fui promovido da SUP, porque geralmente tem uma tradição lá, SUP tem um bigode, né? Eu fui promovido, ela deixou só um mês. Rapaz, Sargento Faú, eu queria um dia entrevistar o Sargento Faú, gente. Eu sou fã desse cara num nível assim, eu acho ele muito diferente. Ele não é? Você tem que valorizar, né? O serviço policial Exato. não é para qualquer um. Exatamente. Não é. Mas vamos lá, me fala um pouco, me conta algumas histórias dessa época aí em que você recebeu tantas condecorações, algumas histórias interessantes que você julgar conveniente registrar aqui, de prisões mesmo, obviamente sem mencionar nomes, mas assim, deixa pra gente entender e conhecer um pouco mais dessa sua fase aí tão exitosa. Graças a Deus, assim, eu sou cristão, né? A gente sempre pegava, uma coisa que eu aprendi, que eu colocava em prática, antes de sair pro turno, eu li o Evangelho com a equipe e sempre pedi a Deus para nos iluminar, para que façamos justiça aqui na Terra para algumas pessoas que precisam, as vítimas, no caso, e que nós pudéssemos colocar a mão nesses indivíduos que fiquem às margens da lei para fazer justiça para essas pessoas. E era impressionante. Parece que Deus tocava na nossa equipe, tocava na viatura. Praticamente os indivíduos caíam no meu colo. Entendeu? Além da competência que a gente tem que ter, o treinamento, a tática, a gente treina muito, a gente treina abordagem quase todo dia, principalmente nas tropas especializadas, a gente tem que treinar muito. Você não pode errar, porque a gente lida com vida humana. Né? Não pode errar. Igual o médico também, não pode errar. A própria vida nossa, nós temos que voltar também para o seio da família. Então foram várias ocorrências de tráfico de drogas, né? Várias ocorrências de confrontos armados, indivíduos que explodiam caixas eletrônicos aqui, em Itapecerica, em Cláudio. Tivemos confronto armado, infelizmente tivemos que usar a força física letal, a forma letal de combate, porque nós fomos recebidos a tiro também. Então, assim, eu fiquei famoso nessas partes que a gente sempre lograva isso nas nossas prisões. Eu era um perdigueiro mesmo, eu era aborrecido, eu pesquisava nas minhas folgas mesmo, ia reclamando disso até hoje. Eu não tinha, nem nas minhas folgas eu descansava. Eu pegava quem tinha saído de mandado de prisão, eu pesquisava onde que é o último endereço que ele estava. Fisionomia, eu sempre fui bom de fisionomia, então eu bati o olho na foto. Eu podia largar lá assim, se eu olhasse ele em qualquer ponto da via pública, eu lembrava. Então eu tinha essas nuances, né? Eu era muito dedicado àquilo. Tinha um traficante, por exemplo, eu ia de folga, eu ficava no meio do mato, olhando com binóculo, onde que guardava a droga. Eu sabia tudo. Na hora que eu assumia o serviço, eu ia lá e já sabia, já bati nas costas, falei, não, vamos pegar sua droga. Você não vai reagir não, que se você reagir eu vou ter que usar força. Agora a droga tá ali, você não vai mostrar pra nós, né, que é a sua filmagem aqui. Então, o cara já não tinha, poxa vida, realmente. Então, assim, foram várias ocorrências, graças a Deus que nós logramos isso, fizemos um excelente trabalho na Polícia Militar. Eu tenho orgulho de ser de Divinópolis, né, e pertencer aí aos 3 policiais de Minas, mas efetuaram prisão na carreira. Isso é dado estatístico da própria Polícia Militar e eu fico honrado. E porque eu realmente, e a minha equipe era muito dedicada. Foram quantas apreensões? Tem ideia, mais ou menos? Nossa. Não? Mais ou menos, assim, uma... Pelos estatísticas de prisões, desde o meu início da carreira em 93, juntando tudo, né? Aí entra tudo, né? Entra embriaguez, entra tráfico, assaltante, ladrão, tudo sem imaginar. Furto de veículo. Eu prendia aproximadamente 6.000 a 6.500 pessoas. Meu Deus do céu. Muita gente, né? E o que a gente fica triste é que o pior é que a maioria deles estão na rua e não ficaram encarcerados, né?
devido Não, à fora os legislação. que ele promoveu o encontro com o nosso criador para eles se acertarem por lá, né? Infelizmente escolheu o caminho. Nós escolheu o temos caminho. 2 caminhos a seguir, o do certo e o errado. Você vai atirar ou não vai? Eu tenho família, eu não posso deixar eles desamparados. Então, se o indivíduo quer me encarar, você entregou, acabou. Tranquilo. Agora, vem cá querer aprontar e partir para cima, nós vamos revidar. E nós somos, graças a Deus, modéstia à parte, bem treinados para isso. Exatamente. Então, a chance do indivíduo descer é grande, né? Um CPF bem cancelado. Exato. E eles insistirem com esse tipo de modalidade, né? Delituosa. Tenho certeza que a sociedade ela se sente muito agradecida e, pelo menos as pessoas de bem, pessoal de caráter. E eu já aprendi muitos traficantes que já me agradeceram. Depois. Até eles, não, né? muitos. Encontrar com o senhor, tinha um apelido, né? Se chama de Bochecha. Bochecha, ó. Até hoje, senhor, eu não tive a oportunidade de conversar com você, porque o que você fez aqui a vez, depois que você me prendeu, eu vi que eu estava errado, eu não tinha todo mundo falar comigo, minha família. Na hora que você me prendeu, que você falou, eu ainda comentei que eu tinha filho, eu falei assim, então você tem que criar vergonha na cara. Errar é humano, mas agora persistir no erro é burrice. Verdade. Aí depois disso, depois que eu cumpri minha pena, eu mudei de vida, eu me converti, entrei na igreja, seja católico, seja evangélico. E hoje eu tô dentro da igreja, eu tenho filhos, que graça. Eu fico satisfeito com isso. Mas foram muitos traficantes que já me falaram isso. Agora tem outros também que pau que nasce torto não tem jeito. Esses aí, infelizmente, fazem as opções que são erradas e continua permanecer no crime. E infelizmente, né, a maioria deles não passam de 25 anos. Não passam, porque tem um acerto com os próprios traficantes, tem os confrontos com a polícia e infelizmente não passa de 25 anos. Quem entra nesse mundo... Infelizmente não, felizmente, porque não tem volta. É bom que já... É isso que eu ia falar. E se não atinar, vai embora. Vai embora. Mas aconteceu vários tráficos aqui. Eu, por exemplo, já tive que mudar 2, 3 vezes a minha casa por causa de ameaça, porque tanta apreensão de drogas que nós fizemos. Teve um indivíduo aqui, tinha vindo lá em Betim, buscado uns indivíduos para tentar fazer algo comigo. Mas aí nós conseguimos interceptá-lo e prender, né? Esse cara indivíduo já sumiu aí, né? De Divinópolis também. Entendi. Então a nossa profissão é muito árdua, porque nós temos que lidar com pressão da sociedade, pressão do próprio comando, né, que quer resultado, e também o poder judiciário, né? Vocês não podem errar. Por exemplo, o juiz, o promotor, os advogados ficam debaixo de um ar-condicionado no processo, vocês têm dúvida se é autor ou não. Você imagina nós que temos fração de segundo para decidir. Se dá tiro, se não dá, se... Agora, as tropas especializadas, principalmente da Polícia Militar, não recua, ela sempre vai para frente. E a gente tem que ter fração de segundo para decidir. Atira ou não? Prendo ou não? Como que eu vou fazer? Não admite erro. Então, assim, foram muitas ocorrências nesse sentido. Posso contar uma aqui que ficou marcado na minha carreira. Contei. Aproximadamente 14 anos atrás aí, teve não sei se você vai recordar, ou talvez a sua mãe você vai recordar, você é mais novo e tudo, mas teve um assalto à mão armada a um motorista da antiga Transcid, né, lá no bairro Padre Eustáquio, onde 3 indivíduos, era o último deslocamento de viagem desse motorista, tinha um trocador, né, na época era aquelas passaginhas ainda, né, que pagavam as passagens, e 3 indivíduos entraram nesse ônibus, anunciaram um assalto. Só tava os 2 praticamente no ônibus. Aí foram no trocador, pegou os que tinham que ir lá, pegou as passagens, pegou as moedas, pegou um dinheiro, foi no motorista. Aí enquadrou o motorista, mas dá o dinheiro, não tem dinheiro não, ele tirou a carteira. Aí ele só tinha R$1 no bolso. Eu só tenho isso aqui, mas você não... É um pilantra e deu uma coronhada na cabeça desse senhor, motorista Transcid. Você vê que bandido não tem dó de ninguém, não. Exatamente. Então a gente tem que parar de passar a mão na cabeça de bandido. Concordo, 100%. Covardes, né? Aí, beleza. Aí me empenharam a minha equipe, que tava lá no dia lá, que era a Rotan, que tava no turno, era a minha. Aí eu desloquei imediatamente. Cheguei lá, eu conversei com ele. Pensa numa pessoa centrada, uma pessoa que ama a sua família. Uma pessoa... A vítima, você tá falando. É a vítima.
tomou a coronhada. Uhum. Era ele. Eu conversei com ele, o que aconteceu? Ele pegou e me contou essa história, inclusive, de R$ 1. Aí eu vi que ele estava machucado, tinha uma lesão. Falei assim, ó, primeira coisa, o protocolo de atendimento desse tipo de coisa é, vou assistir o senhor. Vou te levar para o hospital. Ou acionar o resgate aqui para levar o senhor. Depois eu penso em bandido. Aí a primeira vida do senhor é mais importante. Aí ele pegou na minha mão. É isso que me marcou. Pegou na minha mão. Sargento, muito obrigado. Sei que você está preocupado, mas não posso. Por quê? Ele falou que tinha que pagar já o que foi roubado para a empresa. E que naquela época, não sei como é que está hoje, naquela época eles pagavam dinheiro roubado. É um absurdo isso. Que absurdo. E também pagava a multa se ele não levasse o ônibus para a garagem da empresa. Eu falei, não, eu não quero saber disso não, senhor. Eu te levo, depois eu converso com o seu patrão lá, se for o caso, nós vai na justiça. Mas isso aí não pode. Aí pegou na mão, minha mão de novo. Falei assim, muito obrigado, não, eu não posso, eu tenho que ir. Eu não podia obrigar ele a ser assistido. Sim, entendo. Que coisa. Aí ele entrou no Que ônibus. loucura. Foi lá para ir pra garagem da empresa, aqui no Manuel Valinhas. E eu fui caçar os vagabundos, né? Fui caçar os vagabundos. Mulher, já era tarde, 1h da manhã, quando o Copom entrou em contato comigo, falou, ô sargento, o indivíduo deu entrada no Hospital Santa Lúcia. E ele veio a óbito, A vítima? a vítima. Meu Deus do céu. Aí eu não acreditei, falei, não, Copom, você deve ter algum erro aí, que eu conversei com ele aqui tem uns 15, 20 É minutos. provavelmente traumatismo. Eu craniano. estou rastreando aqui ainda. Que coisa. Eu não acreditei e toquei pro hospital. Aí eles, não, deu entrada lá, eu fui a vítima, do motorista do ônibus. E olha a cena. A gente envolve emocionalmente nas ocorrências, às vezes. A gente tem que nos segurar muito sobre isso. A hora que eu parei a viatura ali, né? Até hoje tem aquela, né, subidinha. A hora que eu fui entrar, tava a viúva já, chorando. E os filhos dele. 3 crianças. Uma de 11, uma de 9 e uma de 7, 8. Era uma escadinha. E todos eles chorando, cara. A hora que eu fui entrar, eles pegavam na minha farda e puxavam os meninos. Sargento, pega um homem que fez isso com meu pai. Agora você vê como que eu me senti naquele momento. Que meus filhos eram da idade deles, Uhum. na época. Aí eu entrei lá, fui conversar com o médico. O médico explicou, não, o que aconteceu foi que a pancada que ele tomou deu um coágulo no cérebro dele. E ele veio a óbito. Aí eu, poxa vida. Aí eu saí. Primeira coisa que eu saí, eu reuni com a minha equipe. Eu não estava bem emocionado, vendo aquela cena toda. Aí eu perguntei, gente, vamos fazer um pacto aqui, a gente voltar e procurar até o último minuto. Se for necessário, nós passamos do serviço, nós não temos que botar a mão nesses caras. Não pode deixar isso, não. Aí eu lembro que novamente eu fiz oração, pedi a Deus para me encaminhar. Fomos lá, voltamos pro mesmo lugar. Não tinha uma alma viva no bairro. Nada. Aí nós continuamos, vai porque as bocas, pra ver se tinha alguém, nada. Não tinha ninguém na rua. Aí, o colega meu falou assim, vamos embora, não tem mais nada pra fazer não, infelizmente. Eu já tinha passado 2, 3 horas de serviço, do término, do nosso turno. Não, vamos continuar, uai. Não pode ficar assim. E não era a primeira vez que te acontecia esse tipo de situação. Aí eu lembro que eu tava passando esse pé, tinha um corvo lá embaixo, aí eu vi um rapaz lá, sabe? Mas tem um cara lá perto que corre. Ele tava vindo de uma festa, aí eu cheguei perto dele, parei a viatura, falei humildemente, ô meu amigo, desculpa, você tá vindo aonde? Eu chequei, não era vagabundo, não era nada, não tinha nada de errado com ele. Contei o caso todo pra ele. Aconteceu isso aqui no bairro, isso aqui. Um pai de família morreu, trabalhando, e levava o seu ganha-pão para sua família. Se você puder me ajudar, eu não quero nem saber onde você mora, com quem que você é. Se você me falar, puder me falar o nome, e quem que são. Você mora aqui no bairro. Ajuda nós aí. Eu lembro que ele pensou uns 30 segundos, me olhou, olhava para um lado, olhava para o outro. Aí ele criou coragem. Acho que Deus encaminhou ele. Aí ele entrou na viatura. Não, leva o senhor lá, vou te mostrar a casa deles. Eles já falaram que foi eles. Eu fiquei sabendo aqui na festa. Depois você me deixa aqui no mesmo lugar? Eu falei, deixa. Aí ele escondeu lá atrás. Falou, um é aqui, outro é ali, outro é aqui. Desse jeito. Nó.
Aí eu deixei lá, cara. Nunca mais eu vi ele. Depois eu vou te contar depois que eu achei ele. Assim, encontrei com ele. Aí tá. Ó, beleza. Chamei o coordenador do policiamento, nós fizemos um planejamento e tal. De manhã, puf, buracão pra casa dos vagabundos. Aí pegamos lá a arma que usou, pegou as passaginhas que tinha tentado dispensar lá. 2 menores e um maior. Tem que ser menor, né? Tem que mudar essa lei também. Menor assim, devia ser 17 anos, quase 18, né? Exatamente. Aí pegamos tudo, levamos pra delegacia. Não, graças a Deus, Deus é perfeito, Deus nos ouviu. Aí nós entramos na delegacia, aí a viúva ficou sabendo, foi lá. A hora que ela chegou lá e falou assim, ô, por que você matou meu marido e tal? E tava o delegado, tava as testemunhas já, que eu peguei as testemunhas pra, né, que nós, na hora de cumprir o mandado. Aí um deles virou pra ela e falou assim, e tinha mais é que morrer mesmo, só tinha R$1 no bolso. Voltou a falar. A hora que ele falou isso, eu perdi a estribeira, parti pra cima desse barato. E eu queria matar ele lá dentro, né? Eu ia matar ele. Eu já tava num estresse tão grande que eu vi aqueles meninos chorando, vi que tem. Meu colega segurou a arma. Porque se ele não tivesse segurado a arma na minha mão, eu tinha feito besteira, eu tinha perdido meu serviço, tinha perdido tudo. Verdade. Foi muito triste eu vendo aquela cena que as meninas me puxando a minha calça da farda, pedindo pra fazer justiça, sabe? E aí, cara, moral da história, né? Dois menores ficaram no máximo ali 6, 7 meses, voltou pra rua, já matou mais 2. O de maior também foi beneficiado com essa lei aí, que é uma vergonha pro nosso país. Foi pra rua, matou de novo, assaltou de novo, inclusive um caso de latrocínio, Nossa Senhora das Graças. Uma garçonete que lá foi vítima deles de novo. Então, assim, essa lei tem que ser mudada no nosso país. Nós não podemos mais compactuar com esse tipo de coisa. Aí, depois de muito tempo, eu fazendo compra com a minha esposa, não vou falar o supermercado nem nada, eu vi o rapaz dentro do supermercado, trabalhava lá. Eu lembrei dele, falei, não ideia. Eu falei com a minha esposa, não, tem que ligar, esse aqui é caro. Aí eu fui lá, conversei com ele, você lembra de mim, que é dia? Eu falei assim, lembro. Eu, muito obrigado, Deus te abençoe. Você nos ajudou a fazer pelo menos justiça aqui na terra e aqui em Divinópolis. Tirar esses caras para que eles não pudessem matar de novo. Aí eu tive curiosidade, qual que é o seu nome? Ele? Jesus. Olha só. Impressionante como que Deus age. É porque às vezes ele tem que colocar essas pessoas para fazer justiça para ele aqui na terra. Então aí eu não tive dúvida nenhuma que Deus realmente nos encaminhou esse rapaz. E foram vários, né? Vários. Depois disso, né, eu tive contato com até o filho desse, e lembra do fato, e muito grato também por nós termos feito pelo menos justiça para aquele episódio. Sargento, a gente fica com muito orgulho de ouvir uma história triste, né, comovente como essa, mas a gente passa, e aí isso é importante, isso ficar registrado, porque eu acho que o policial militar, ele mereceria um destaque muito maior do que o que ele tem hoje. Inclusive, eu defendo até, sou advogado, né, mais de 20 anos advogando, hoje já estou aposentado da advocacia, mas então conheço isso de perto, a fundo. O policial militar realmente é um herói. Inclusive, as pessoas que acabam se desviando na polícia militar, eu defendo a tese de que o motivo principal não que justifique, mas que explica, é a falta de autoestima mesmo de alguns policiais e a falta de condições realmente. Exatamente. Não que isso justifique uma conduta irregular, muito pelo contrário. Mas explica e nos leva a ter que pensar e repensar em segurança pública. Né? Com certeza. Então, traz pra gente deixar registrado aqui, eu me comprometo a levar isso às autoridades competentes, como eu estava comentando com o senhor. Aqui, gente, a gente faz os cortes e eu pego esses cortes e levo para quem de direito, para tomar providências. E tem funcionado, viu? Tem funcionado. Deixa pra gente essa contribuição, sargento, sobre segurança pública. Pode criticar pontualmente o que você quiser e traga as suas sugestões para ver o que a gente pode fazer
para poder mudar. Uma das coisas que eu vi recentemente, que eu tomei conhecimento, é que Divinópolis ainda não tem uma guarda municipal, né? Então, queria que o senhor abordasse essa questão também, quer dizer, o que falta para a gente evoluir também nesse sentido. Vamos lá para a primeira fase da sua observação, né? Agradeço aí. Acho que os policiais no Brasil tinham que ser tanto como heróis mesmo. E aqui eles tentam inverter. Passa herói o bandido. Não. Quem que vai te servir na hora que você mais precisar? Primeiro é aquele lá, é o nosso salvador. Segundo é a polícia. Tem outro não. Tem roubar sua casa, tentar estuprar sua filha, roubar sua filha, tentar fazer alguma coisa contra a sua esposa. É a polícia. Então nós temos que valorizar os policiais. Primeiro que a gente faz um juramento de vida e de dedicação. Preciso for da própria vida. Viu agora recentemente, lá em Belo Horizonte, né, o indivíduo tentando suicidar lá, o policial agarrou nele, caiu junto com ele, morreu. A gente faz um juramento disso. Dá a vida para a sociedade. A gente, não sei se você sabe, Daniel, a gente não tem periculosidade. A gente não ganha insalubridade. A gente não ganha hora extra. Nós não somos regidos pela CLT, nós temos o soldo. Soldo puro. E nós não podemos trabalhar de outra coisa, tem que ser exclusivo para a polícia. Sabia disso? Sabia. Esses detalhes a gente já sabia. Então, assim... Por isso que é um sacerdócio. É um sacerdócio. Aí você vê um governador atual, igual nós temos. O governador, o meu exemplo, nós chamamos de Zenóquio. É um mentiroso. Está deixando nós há 7 anos sem recomposição salarial. Isso é um absurdo. E é o aumento que você, cidadão, que ganha o aumento de salário mínimo todo ano. É aquela recomposição pelo IPCA do ano anterior. 4%, 3%, 3,5%. Ele deixou de nos dar 7 anos já. Está massacrando a segurança pública aqui em Minas Gerais. Tem policiais aí que estão suicidando, morrendo, endividando. E como é que um profissional desse de segurança pública vai fornecer segurança para você dessa forma? Sendo massacrado pelo próprio governador. Quer dizer, para mim, ele é um fanfarrão, ele tem que mudar a postura dele. Se diz, nunca foi direita, nunca falou em Deus, nunca falou em família. Muito pelo contrário. Então, assim, para mim, eu não tenho respeito nenhum com o Romeu Zema. Direita, não. Ele não é direita. E eu provo, porque ele não fala esses... Deus, pátria, família e liberdade, ele não defende. E muito pelo contrário, ele só governa pros dele. Isso aí que o senhor falou é muito importante. O que a gente chama hoje de direita, gente, na verdade é um conjunto de princípios, de valores. Por isso é que a gente, e eu defendo a tese de que se a direita tiver um dono, esse dono é Deus. Porque é de Deus que vem os princípios de pátria, família, liberdade. Tudo isso é bíblico. Bíblico. Livre-arbítrio, família não precisa nem dizer, a célula mãe da sociedade. Então, assim... honestidade, conduta moral, são uma série de princípios. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que se dizem de direita, mas que não observam esses princípios. Não são de direita. Você pode o Ronaldo Caiado, por exemplo, governador de Goiás. O que valoriza muito? A polícia. Tarcísio, em São Paulo. Polícia. Sim. Ele valoriza? Não. Então, primeiro que dizer, não é. Geralmente quem valoriza os profissionais. Saúde, educação, segurança. São os princípios básicos do tripé da administração pública. Não tem uma terceira hipótese. Você, governante, você, homem público, se você não valoriza a polícia, você está valorizando o bandido. Simples assim. É o contrário. Né? É o contrário. Porque você enfraquecendo a polícia, você deixando o policial com a autoestima baixa, sem condições de um bom trabalho, você está dando munição para bandido. Não tem cama no alojamento do quartel para o policial descansar e dormir. Por exemplo, ele para de serviço 2, 3 horas da manhã. Ele não tem onde dormir, ele tem que ir embora, pegar a estrada. Por isso que a gente ali tem que trabalhar. Cansado, ele envolve em acidente. Então, realmente, ano que vem nós vamos eleger de novo um governador e aí deve ser eleito um amigo nosso. Se Deus quiser, né? Eu fazia campanha com ele. Eu tenho certeza que esse tipo de coisa muda assim, na primeira semana. Foi vereador comigo, nós estamos aí, já abraçou a causa nossa de mandar o projeto para a Assembleia da recomposição automática, igual aqui em Divinópolis, todo ano tem a recomposição funcionário público. Só isso que nós pedimos, gente. Valorização para não perder aquilo que nós temos. É o poder de compra, porque nós só temos soldo, nós não podemos fazer bico.
Não podemos trabalhar de outra coisa, né? Entendeu? Sim. Igual, a gente, cada um tem que valorizar seu salário, um profissional de saúde, educação. Um profissional de educação pode dar aula para escola municipal, estadual, onde que quiser, particular, nós não podemos. Então, assim, é só o soldo. Ele tem que respeitar. Porque o que mantém a democracia e todos os órgãos funcionando é a segurança pública. Sim. Como é que você vai dar aula sem a polícia na rua? O bandido ir lá e bater no professor. Levar a droga para os meninos na escola. Você vai trabalhar, como é que você vai deixar o carro na rua sem que o vagabundo vai lá roubar seu carro? Sua família andando na rua, ter o lazer, como é que você vai ter se não tiver ausência de polícia? Então, a polícia é fundamental para a democracia no nosso país, né? Para que todos os órgãos funcionem, todas as empresas possam funcionar, enfim, aquilo do cotidiano que todo ser humano quer, que é a liberdade de ir e vir sem ser molestado pela bandidagem. Sim. Porque tem policial trabalhando 24 horas para que isso aconteça. É muito importante realmente. E aí, a luz no fim do túnel, e o fim do túnel é no ano que vem. Com a graça de Deus. Com a graça de Eu Deus. vejo a hora. É a gente realmente eleger o Cleitinho e ele com certeza um vai resolver fazer um trabalho, honrar os nomes aí. Não é isso? Todos nós aqui. E é isso, amigo. O que mais que a gente pode falar? A segunda parte, você falou da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal, verdade. Passou da hora de ter Guarda Municipal em Divinópolis. Uhum. Eu vou dar um... O que impede? Eu pergunto por ignorância mesmo. Não sei o que impede. Muitos falam que é orçamento que é gasto. Mas gasto em segurança pública. Exatamente. Nós pagamos impostos para ter o quê? O que é o tripé da administração pública? Você sabe, Daniel. Sim. Saúde, educação e segurança. Lógico. Aí eu te faço uma pergunta simples aqui. Existe professor na esfera estadual? Sim. Municipal? Sim. Instituição de saúde, existe municipal? Existe estadual? Sim. E polícia, existe? Já entendi perfeitamente o raciocínio. Pois é, você matou a charada, você é um caboclo inteligente. Então, assim, tem que ter. Hoje em dia nós temos o Pacto Federativo da Segurança Pública, que é entre município, estado e federação e união. Então, lá nós temos o Ministério da Segurança Pública e Justiça, que pode mandar verbas para aquele município que quer implantar a Guarda Municipal, que inclusive o STF já decidiu que vai virar Polícia Municipal. Poder de polícia, cara. É muito importante para nós. Né? Aqui nós temos Nova Serrana, tem há 14 anos já. Uhum. Pará de Minas, né? Lagoa da Prata, cidades aí, Sete Lagoas. A gente não faz o menor sentido. É uma vergonha. A cidade é pujança de Divinópolis. Cláudio já tem. Então, assim, não faz o menor sentido. Ou seja, a gente não isso é política pública. É só você política pegar ali pública. 5% do orçamento que Divinópolis hoje é 1 bi 400 milhões. Põe 2, 3% na área de segurança só. Né? Enquanto que é pouco. Enquanto que na educação é obrigatório 25% da receita, da saúde é 50%. Nós estamos pedindo 3%. Olha pra você ver. Só para manter a guarda, colocar totens de segurança, que é as câmeras inteligentes das entradas e saídas de Divinópolis, colocar nas portas, de frente às escolas. Você pode, inclusive, usar o recurso do Fundeb. Tem leitor facial. Se passar um indivíduo for foragido ali, já acusa imediatamente na Polícia Militar e na Guarda Municipal. O indivíduo vai lá e você é preso imediatamente. Né? E os indivíduos que entrarem ali, sai com uma placa roubada, já acusa também. Adulterada, a mesma coisa. Quer dizer, a segurança pública aqui ia melhorar demais. Os bandidos iam pensar 2 vezes antes de cometer crime aqui, porque sabe que estava fechado todas as entradas e saídas de câmara de totem de segurança inteligentes. Onde que eles vão querer? Ficar preso aqui. E aqui seria mais fácil a gente pegá-los. E quem está de fora também ia pensar 2 vezes e vir cá, sabendo que já tem esse esquema todo de portal de segurança na cidade. Não é burro não, hein? É igual o ladrão quando vai entrar na casa. Você vai entrar numa casa que tem concertina e pastor alemão lá dentro, ou numa outra que não tem? Então, o bandido tem que temer a pena. A pena e, segundo, existe uma... Eu vou dar uma aula aqui de criminalidade. Existe uma coisa que chama triângulo do crime. Para ter o crime, tem que ter 3 vertentes. Autor motivado, bandido. Vítima disponível, sociedade. E a ausência de vigilância. E a presença física do policial. Então, hoje, infelizmente, igual eu estou te explicando aí, o governador está massacrando a segurança pública. Não está abrindo concurso. Desculpa. Não está abrindo concurso. Muitos policiais se aposentando. Não está abrindo concurso para novos policiais entrarem.
Você não investe em segurança. Pronto. Não vai ter O município presença também física. fica jogando aquela. Ah, não, É. o Estado também não vai insistir aqui, não. Então a sociedade vai ficar à mercê da bandidagem. Exatamente. Então, se você coloca uma guarda municipal, você lembra antigamente tinha dupla Cosme e Damião que a gente falava? Sim. Na 1º de junho, Goiás, Pernambuco, centro, nas grandes praças, né? Praça da Bíblia, Praça Santuário, Catedral, Danilo Passo, pô, policiais ali da cidade, treinados, com porte de arma, concursados. É a polícia do município, à sua disposição, que vai trazer segurança para todos nós. Se você vê um policial armado ali a 2 quarteirões, o bandido vai passar ali? Jamais. Então aí você quebrou o triângulo do crime, entende? Por isso que tem que investir na guarda municipal, totas de câmeras inteligentes, ampliar o sistema de olho vivo em Divinópolis, tudo tem que ser investido na segurança pública. Eu trouxe uns dados recentes para você aqui agora, comparando o ano de 24 e 25. Janeiro e fevereiro só. Comparando o aumento de criminalidade de janeiro e fevereiro do ano passado para esse. Então nós tivemos, isso aqui é dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. Pode entrar lá qualquer hora no link, pode entrar e acessar que você vai ver isso aqui. Roubo consumado. Comparando janeiro e fevereiro de 24 para esse ano aqui em Divinópolis. Roubo consumado, que é com arma. Enquadrou, perdeu, Bané, dá seu negócio aí, celular, vai tomar cervejinha, né? 25% de aumento tivemos em Divinópolis. Homicídio, comparando os 2 meses, né? Do ano passado para cá, você vê como é que aumentou aqui, 300%. É mesmo? Matou-se mais do que em janeiro e fevereiro do ano passado, 300%. Veículos roubados. Veículo tomado de assalto, com arma de fogo também. E furtos, cobra tudo. 133% de aumento. Isso aqui não são números. Para investir em segurança em Divinópolis, o que vai ser então? Exatamente. Aí nós vamos esperar que o bandido vá lá roubar nossos filhos na rua, bater nas nossas esposas, Estuprar as filhas, estuprar tem que as falar filhas. mesmo. Pô, É. tenha vergonha, Divinópolis tá passando da hora de ter guarda municipal, investir em segurança, trazer segurança para a sua sociedade. Véio. São 250 mil habitantes de Divinópolis, poxa. Nova Serrana tem 1/3 daqui, tá 14 anos com a guarda lá. Lá os níveis estão embaixo de criminalidade. Por quê? Outro detalhe também, viu? Nós temos que conversar muito com os nossos representantes aqui. Agora nós temos senador, nós temos deputado. Forma seus policiais de Divinópolis quando tem concurso. E vai tudo para fora. E principalmente a Nova Serrana. Porque lá tinha um deputado lá, que era o Fábio Avelar, que tinha muita influência no governo. E a maioria dos policiais formava aqui. Nós ficávamos aqui lambendo em bira. O que é lambendo em bira? Com nada. É. E os nossos policiais aqui aposentando, não entra ninguém, aí. Olha o Aí, triângulo do crime infelizmente, se formando. triângulo do crime. Aí você solta 2, 3 viaturas em Divinópolis aqui para atender 250 mil habitantes. É pífio e não vai resolver o problema. Só fica registrando os crimes, praticamente. Tá na hora de nós revertermos esse quadro, cobrar do nosso prefeito, que faz uma boa administração, mas que ele invista, né, na segurança pública. Divinópolis precisa. Vai ser passado adiante, nós vamos fazer os cortes e eu me comprometo pessoalmente a levar essas demandas aí a quem de direito e com certeza a gente vai, de alguma forma, conseguir minimizar isso aí assim que possível. A nossa parte nós estamos fazendo, Claro. que é deixar isso registrado, falado e dar conhecimento a quem possa realmente mudar um pouco essa situação. Não é isso? Sargento Elton, vamos lá. Vamos falar sobre 2 temas aqui muito em voga hoje. Eu faço questão de ouvir a sua opinião, certo? O primeiro deles, a votação da lei da anistia e ato contínuo. Eu não considero que são exatamente assuntos conexos, mas eles têm sim muita intersecção, que é o julgamento do Jair Bolsonaro por golpe de Estado, né? Eu sou advogado de formação, tenho minha opinião, posso até manifestar, mas gostaria de ouvir a sua também, que é um profissional do direito, que tem muito conhecimento disso, sobre essas 2 questões que hoje estão aí borbulhando no país, né? E tratam, eu entendo, sim, como questões de segurança pública. Por quê? Porque isso cria precedentes muito importantes para a história do judiciário brasileiro e história da segurança pública brasileira, né?
É a primeira vez na história que existe condenações dessa proporção por crime de terrorismo. Não estou entrando no mérito. Mas é a primeira vez na história que existe esse tipo de condenação por crime de terrorismo. Na verdade, o crime não é terrorismo. Você tem uma série de crimes. A gente fala terrorismo, mas é porque, para simplificar a conversa. E é a primeira vez na história que um ex-presidente está sendo processado criminalmente por tentativa de golpe de Estado. O que é triste dizer é que, infelizmente, os terroristas que estão sendo processados pela primeira vez na história do país não fizeram absolutamente nada que se assemelha a terrorismo, certo? E um presidente ou ex-presidente que está sendo processado por tentativa de golpe de Estado, eu defendo que ele só saiu da cadeira dele justamente porque, aí usando a frase dele, ele jogou o tempo todo nas 4 linhas. Ele nunca tentou sair fora do que prevê a Constituição Federal. Por isso mesmo é que eles acabaram tirando ele. Acabei antecipando o que eu penso sobre essas questões, mas gostaria de ouvir o senhor também. O que nós estamos vendo hoje é uma perseguição política, né? Isso aí é flagrante, isso aí é transparente como a água límpida do riacho, né? Uma perseguição política da direita em si. Porque mexeu com o brilho deles, né? Uhum. A direita ganhou as ruas. Sim. Que era em tese deles, tanto é que até hoje eles ficam enciumados com isso. Agora o Boulos deu um vacilo em São Paulo lá, não levou ninguém em pífio, né? Falou que precisa retomar as ruas, não. Todo mundo viu que agora a direita é aquilo que você falou aqui. Nós temos um pacote. Defender a família, tradicional, cristão, os bons costumes, moral, honestidade, são fatores que nós defendemos. Agora, tem um presidente que é ex-presidiário, é normal isso? Estava preso. Ele foi condenado, não pelo STF, nem nada. Ele foi condenado na primeira instância. Primeira, segunda instância. Segunda, terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. Eu te contando, ele foi condenado por 24 juízes. É isso aí. De carreira. Sim. Agora, outro detalhe também do erro, você é jurídico também, formado. Um erro grotesco do Brasil é o STF sem indicação política. Isso é errado mesmo. O STF tinha que ser concurso público de todas as carreiras de juízes do país e também formados em bacharéis em direito. É muito fácil, isso já tem. O juiz ele segue carreira por 2 critérios: merecimento e antiguidade. Isso. Certo? Isso. Então, por que não usar esses critérios que são imparciais e extremamente corretos para aparelhar, ou melhor, para. Porque aparelhar fica fazer um julgamento isento. Fazer um julgamento isento na maior corte do país, que é o STF. Porque, veja bem, tudo morre lá. Todas as decisões judiciais, cíveis e criminais vão morrer no STF. Exatamente. Tá. Agora, você vai colocar um juiz político que foi nomeado por um presidente da República. O cara, até pouco tempo lá, o Zanin era advogado do Aí vai chegar a querer condenar ele? Isso é impossível, né? Então você vê a perseguição já daí. Como que você tira um cara condenado em terceira instância? É como um passe de mágica? Não. Mas errou um endereço aqui, tá? O processo devia ter sido feito não lá em Curitiba, lá em Brasília. Aí depois de condenação em terceira instância, aí tira um cara que foi comprovado dinheiro de várias empresas aí que prestavam serviço pro governo, devolvendo dinheiro, confessando os crimes. Anula tudo e fala, não, a partir de agora você vai ser o nosso presidente do Brasil, tá? Então vou te dar de presente aqui a presidência do Brasil pra você ter roubado. E que exemplo que você dá aí pra sociedade também, pros bandidagens. Pô, agora quem tá lá é o nosso parceiro, né? Aí tecnicamente, isso que eu tô falando, o que aconteceu? Por que o Lula foi descondenado? Porque chegaram à conclusão, ou chegaram à interpretação, que o processo não tramitou na instância correta. Só que quem entende um pouco de direito sabe o seguinte: você tem 2 tipos de nulidade. Você tem nulidade relativa e nulidade absoluta. O que é nulidade absoluta? É aquela situação que é impossível você reverter. E você tem a nulidade relativa, dentre elas que é a competência. Exato. A competência,
um julgamento em um foro que não é exatamente aquele previsto na lei para tal, é uma causa de nulidade relativa. No caso, por exemplo, por que eles forçaram a barra e não tinham que ter descondenado o Lula? Nós já acabamos de falar aqui, porque por mais que se entenda que o foro inicial não foi o adequado, durante o processo, 24 juízes de carreira condenaram. Então, que diferença fez se o processo começou em Curitiba, em Manaus ou no Rio Grande do Sul? O crime ocorreu. O crime ocorreu. É o mais importante. Entendeu? Então, assim, é um absurdo. Isso aí realmente é uma situação completamente fora de qualquer propósito jurídico. Mas voltando ao ponto volta, do golpe, eu vou te explicar por que não teve golpe. O golpe, para toda a história da humanidade, precisa ter arma. Lógico. Precisa ter forças armadas. Um golpe certo? batom. Primeiro ponto que o Bolsonaro não tá... Pode até pensar, mas é impossível. Primeiro ponto. O ministro, que seria o ministro da Defesa e Segurança do nosso país, do Lula, pediu o Bolsonaro para nomear os generais dele. Uhum. Isso antes do Lula assumir. Uhum. Se um cara que está querendo dar o golpe, ele vai nomear? Claro que não, ele vai continuar com os generais dele e vai até a última instância da suposta tentativa de golpe. Não, ele nomeou os generais do Lula. Sim. Como que vai dar o golpe assim? Ele acabou de nomear. Você já desmorona essa tese, né? Aí depois ele passou, ainda falou, igual você falou, ficou nas 4 linhas da Constituição o tempo inteiro. Todo mundo intrometendo no Poder Executivo, no Legislativo, o STF para variar, né? E ele sempre defendendo a Constituição. A gente não pode falar do Bolsonaro, não. Foi firme nessa causa. Então, assim, e as senhoras fazendo manifestação, senhores, pessoas do bem, pessoas que nunca teve uma passagem na vida na polícia, estava ali manifestando o quê? Contra a situação de um ex-presidiário ser o presidente da forma que foi. Todo mundo revoltou mesmo. E revolta qualquer um que gosta de justiça. Pode manifestar. Aí tá. E cadê as imagens, então? Teve alguém que tivesse depredador ali? Se tiver, tem. Esses têm que ser punidos com a lei de dano ao patrimônio público. Ponto final. Ser penalizado e de acordo proporcional também, que é a lei. Exatamente. Aí você vê um cara igual o Cabral condenado a 300 terrorismo, anos. gente, a própria esquerda, ela já explodiu prédio. Já, explodiu no STF também, quebrou lá tudo. Então, porra, nunca reclamaram de terrorismo. Exato. Aí agora, né? E outra coisa, eu defendo sim que 8 de janeiro ele foi orquestrado pela esquerda, que botou um monte de gente infiltrada lá. Isso viralizou vários vídeos de pessoas que estavam depredando o patrimônio público muito antes dos manifestantes chegarem. E sumiu as imagens. E essas imagens depois sumiram. Então, com certeza, na verdade, foi o próprio general do GSI dele dando água lá dentro do prédio para... Isso é descabido, isso é brincar com a nossa inteligência. Então você vê que eles estão tentando locar uma tentativa de golpe em tese do Bolsonaro aqui com 8 de janeiro. Época, o G. Dias, ele foi filmado, flagrado. Exatamente. Entendeu? Então, lá dentro, morcegando, antes do pessoal chegar. Eu vi esse vídeo, viralizou em outras coisas também, WhatsApp. Daniel. Você é direito, você sabe que o STF é para conjugar, tem que ser quem tem foro privilegiado. Por que eles estão passando em cima da justiça comum? Né? Era para estar mandando processo para os juízes de primeira instância, poxa. Pois é. Aí já não, porque aí você vê a perseguição mesmo, né? Absolveram o Lula porque entenderam que o foro não era o competente. Exato. Só que agora, para julgar o Bolsonaro, esquece o que diz a lei. Pra quê? Vamos julgar direto aqui no STF, que a gente já tá com tudo armado. Pô. E a população também, que aí, coitado. Lá, eles estão sendo julgados por eles também são. Se não fosse trágico, seria cômico. Porque é um negócio assim. Então, assim, a anistia. É tão ridículo, velho. A anistia é para trazer pacificação pro país. O Brasil precisa de pacificação, precisa de justiça. Por isso quem que eu quebrou, do precedente, quem quebrou. Por isso é que eu falei do precedente. Agora, essas pessoas já estão presas desde aquela época lá, já era para estar solta há muito tempo. Por isso que a anistia está sendo o quê? Para consertar um erro e para pacificar o país, simples assim. Né? A esquerda já foi várias vezes aí
eloquentada pela anistia. Você mesmo me deu exemplos aí que quebrou lá também, não teve nada de terrorismo. Por que agora tem? Então, assim, tem que parar com essa perseguição. Não podem inventar crime, gente. Você O problema é o seguinte, você não pode nem ignorar crime acontecido, que foi o que aconteceu na soltura do Lula. Ignorou-se crimes consumados, provados, julgados por 24 juízes de carreira. Ignorou-se esses crimes. E agora cria-se crimes. Entendeu? Exatamente. Terrorismo com batom. Entendeu? Quer dizer, terrorismo por estar lá vendendo picolé. Terrorismo de senhorinhas, da tiazinha do WhatsApp que tava ali com a Bíblia na mão. Tudo terrorista. Então, é brincadeira, né, velho? Aí você vê o Cabral lá, condenado a 300 anos. Ele réu confesso de corrupção. Cabral, em casa. Zé Disseu. Isso aqui, você entendeu? Todo mundo. O próprio Lula já começa por aí, poxa, entendeu? Assim, então, realmente, a gente botando traficante pra fora, estuprador, dando liberdade. E a pessoa ali é um cidadão de bem, que a vida inteira tá até aposentado, tá lá manifestando. Querer punir o cara com 17 anos de cana, pô, fechado. Nem traficante, assaltante, latrocínio. O que é latrocínio, gente? Matar pra roubar. Não pega uma pena dessa. Não, isso aí tá totalmente desproporcional, totalmente injusto. Tem que dar a César o que é de César, separar o joio do trigo. Quem depredou, toma, vai ser punido aí. Por depredação do patrimônio público, dano ao patrimônio público, pronto, acabou. Agora, quem não participou, não depredou, em liberdade. Na verdade, essas pessoas, elas estão sendo condenadas por presunção. Tecnicamente, perseguição. Então, é um negócio absurdo. Você não pode presumir que aconteceu um crime. Porra, ainda mais em massa. É um negócio tão absurdo, mas a história, ela vai mostrar a verdade. Exatamente. Porque isso é tão absurdo, e aí a gente precisa aqui registrar a importância de um cara chamado Eduardo Bolsonaro. Né, que, obviamente, pelos motivos dele, deixou o Brasil, se não me engano, ele vai até suspender o mandato dele de deputado federal e vai se dedicar a mostrar às cortes de direito humano do mundo o que está acontecendo aqui. As perseguições aqui. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza, isso é uma coisa que eu intimamente tenho muita clareza interna, que a verdade ela vai prevalecer em algum momento. Só que, infelizmente, na guerra morre muito inocente. Então, não vai ser de hoje para amanhã, não é agora, nesse julgamento do STF, e dificilmente a gente acredita ainda na lei da anistia, que a verdade ela deve prevalecer. A gente deve passar por momentos sombrios, por momentos assim muito difíceis, mas a gente não pode esmorecer. Para a gente não virar uma Venezuela, a gente não pode nunca abrir mão de lutar pela nossa liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de crença religiosa, liberdade, todas as liberdades. De locomoção, de falar, propriedade privada. A gente não pode abrir mão disso. Se todos nós estivermos firmes nesse propósito, lá na frente a gente vai ver a verdade se prevalecer. Entendeu? Eu acho que essa anistia vai ser pautada assim. Está faltando poucas assinaturas, pelo que eu vi. Faltando 10 assinaturas, vai chegar esses 10. Amém. E cabe ao presidente cumprir a missão dele, que é colocar para votação. E vote aquilo lá. Esse é um outro Porque problema. O Brasil precisa de paz, o Brasil problema. precisa de parar com essa perseguição. Isso não é democracia. Você quer anular um lado e para incentivar o outro, poxa. Aí não, vamos fazer uma coisa certa, com justiça. A própria balança, né, é justa ali, ó. Tem que ser justo para ser realmente de Deus. Sim. Quem é injusto é do encardido. É isso aí. Então, essa anistia vai trazer pacificação, vai trazer, vai acabar as máscaras também que estão por aí. Principalmente desses ministros do STF, né? E está passando a hora de colocar um freio, mudar, fazer uma PEC diferente aí para mudar justamente essa indicação. Passa a ser concurso, tem que lutar por isso depois aí. E a direita vive, né? Tá cheio de lideranças boas aí no Brasil. Acho que a direita tem 90%, 100% de ganhar do 26. Aqui, né, e voltar a colocar essas pautas nossas. Por que a direita tem tanta gente? É um motivo muito simples. Não é um projeto de poder. Não é nem um projeto político. São valores e princípios. Que todos nós, a maioria, temos. Inclusive gente que hoje se diz de esquerda. Tem. Sabe por quê? Porque é do ser humano. Exatamente. O ser humano, eu acredito que o ser humano, ele busca, sim, sempre o certo. Exatamente. Tem as exceções, mas de uma forma geral, a grande massa
Busca o certo, o justo, o correto. Busca família, busca igualdade, busca liberdade, entendeu? Se Liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Então, é um conjunto de princípios. É por isso que nunca vai faltar bons nomes no que a gente chama hoje de direita. O nosso país é laico. É laico, mas ele não é ateu. Nosso país tem 87% a 90% de pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Cristo. Então tem que respeitar. Tem que respeitar. Mas assim, isso aí eu acho uma coisa tão absurda que mesmo não se respeitando, isso não dura, isso não pega, entendeu? Porque você não vai conseguir mudar a crença de um povo impondo a proibição dessa. Muito pelo contrário, eu defendo até que essa crença ela vai até se aflorar ainda mais, né? Eu queria voltar num ponto com você sobre legislação. Bora lá. Porque tem muita gente que não entende porque o cara é preso e sai. Uhum. Então, as autoridades não falam para a população o que acontece. A população tem que entender o porquê. Se é advogado, você sabe. Polícia prende o cara, né? Aí chega para o seguinte, o cara tá na rua de novo. Mas por quê? Qual o motivo? Explica lá, a audiência de custódia. Explica lá pro pessoal. Tá. Tem, além da audiência de custódia, pessoal, existe uma lei chama 2403, aprovada pela Dilma Rousseff em 2010. Tinha que ser a Dilma Rousseff, né? Da esquerda aí, ó. O que fala essa lei? Todo crime cuja pena não passe 4 anos, o delegado por força dessa lei, habilitar uma fiança pro cara. Ou seja, agora os crimes cuja pena não passe 4 anos são justamente a maioria, 90% dos crimes que afetam a sociedade. Que é furto de veículo, arrombamento à residência, lesão corporal grave, roubo, não mediante de violência, um roubo simples, por exemplo, enquadra na lei, e às vezes até um homicídio simples, dependendo do que vai acontecer lá. Homicídio simples chega a ser menos de 4 anos? Não tinha esse conhecimento. Porque ela cai, de maioria vai para lesão corporal grave. Lesão grave, tá. Aí o que acontece? Você leva o cara, aí levou. Aí você levou a vítima, as testemunhas, chega lá, o delegado habilita uma fiança, você vai ter que pagar aqui R$400 e você ir embora. Aí o cara sai primeiro que você que está fazendo a ocorrência e primeiro que a vítima que foi lesada ali, roubou o carro. Então por isso que tem casos aí que o indivíduo foi preso 20 vezes, 25 vezes e continua na rua. Além da audiência de custódia, que 50% são dados da Secretaria de Segurança Pública do Ministério do Brasil. 50% das audiências de custódia, o bandido é posto na rua. Quer dizer, ele vai voltar, vai roubar você de novo. Então eu fiz essa proposta, levei para o deputado Domingos Salvo, que é um legislador de Divinópolis, capacitado, para o senador Cleitinho, para trabalhar essas duas pautas. Extinção da lei 2403 e, no caso de audiência de custódia, se o indivíduo já tem os antecedentes de passagens anteriores, que ele não seja beneficiado. Simples assim. O deputado Domingos Salvo já até protocolou esse projeto, ele me agradeceu, vai protocolar esse projeto. E o Brasil só tem a agradecer, porque vai acabar a impunidade, vai acabar o fim. E o bandido tem que ter medo da pena. Sargento, mas você vai aumentar os encarcerados. Não, ao contrário. Quem que é o louco de furtar um carro, pegar aí 4 anos, cadeia e não vai sair. Vai ficar 4 anos lá. Como diria Jair Bolsonaro. É só o cara não estuprar, é só o cara não fazer não matar, merda, não cometer latrocínio, que ele não vai pra lá, porra. Exatamente. Vai trabalhar, esses caras fodem nós a vida toda, nós vamos dar a vida boa pra esses canalha. Não podemos mais fazer isso. Se fuder, acabou. É isso aí, o jargão é esse mesmo. Porra. Vai aprontar pra lá. Então, assim, o cara vai ter que agora, se ele assumir esse risco, ele vai ficar cadeia, pô. Acabou o problema. Então, eu fico muito satisfeito com o deputado Domingos Salvo. Esse discurso. De pegar essa ideia nossa. É porque a gente trabalhou a vida inteira combatendo o crime, então a gente sabe aonde que pega. O que tem que fazer? Tolerância zero com a criminalidade. Eu tenho certeza que isso na mão de deputados como Domingos Sávio, isso tem muita chance disso, mais cedo ou mais tarde, vingar. Meus parabéns aí pela sua ideia e parabéns ao deputado Domingos Sávio por ter encampado essa ideia aí. Com certeza. E eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. Esse discurso do Bolsonaro, engraçado, eu vou fazer um corte dele, viu, João? Eu não sabia que algum dia eu ia repetir esse discurso. Porque eu acho que só para... Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Esse discurso é antigo. É antigo. Muito antigo. E eu lembro
que depois desse discurso que viralizou, exatamente que a gente meio que repetiu aqui agora, eu passei a acreditar que ele um dia seria presidente da República. Eu tô lembrando, assim, nós estamos falando de 2014, o deputado que falava sozinho lá, 15, né? Isso. Ele ainda era assim um deputado de baixo clero que era um louco, entendeu? Um louco. Mas depois desse discurso eu falei, rapaz, arrisca esse cara virar presidente do país, porque ele falou aquilo que a gente queria, todo mundo de bem quer falar, mas sempre foi chato. Pô, como é que eu vou ficar falando umas coisas radical dessa? Os caras têm que se fuder mesmo e acabou, quer dizer, enfim. Mas você vê como é que as coisas são. Tem coisas que impactam a gente, ficam guardadas num momento oportuno. A gente veio na minha cabeça, palavra por palavra. O que nós estamos falando tem tudo a ver com esse discurso dele. Exatamente. Tudo a ver. Exatamente. Com alteração de leis. Isso. Viu? É Nosso isso Código Penal de 1940, processo penal de 41. Isso. Pelo amor de Deus, velho. Não pode mais. Eu queria mencionar com você também uns projetos que a gente fez aqui quando foi vereador. Vamos lá. Hoje, especialmente, gente, eu sei que vocês reclamam às vezes de episódios longos, mas hoje aconteceu um negócio aqui muito diferente. 2 bolsonaristas raiz aqui falando Verdade. Você entendeu? Então a coisa se estendeu. E fica à vontade, Elton. Você tá quando nós somos vereadores, nós fizemos alguns projetos para segurança aqui em Divinópolis. Eu vou te citar um muito importante. Você se lembra que nós tivemos várias explosões de caixa eletrônica aqui em Divinópolis? Concorda? JK, lá no centro, lá no São José, Talão. Esses indivíduos entravam com fuzis, com explosivos, traziam o maior terror para a cidade. Como eu combatia isso muito na polícia, eu sabia que eles demoram cerca de 2 a 2,5 minutos para colocar a banana de dinamite, explodir e fazer o caos. O que eu pensei? Nós vamos forçar os bancos, forçar mesmo, no sentido que vai ter que investir nisso, a colocar portas de aço nos agências bancários de Divinópolis, no horário compreendido de 22 às 6. Acabou o problema. Porque aí ele vai ter que romper 2 obstáculos, o porta de aço e também o caixa. Ele vai gastar 4 minutos a 5 minutos, até lá a polícia chegou. Então, esse projeto pegou, nunca mais aconteceu explosão em Divinópolis, graças a um projeto que eu fiz da segurança aqui. Esse projeto nosso foi copiado no Brasil inteiro, que as cidades que implantaram esse projeto nosso aí de explosões de caixa, nunca mais existiu explosão de caixa. Interessante, meus parabéns, pô. Excelente, excelente. Outro projeto também que nós fizemos na área de segurança foi dos veículos abandonados. Ele só servia para esconder droga, né, e mosquito da dengue. Da saúde e segurança aí, né, sendo atacado. E ninguém ficava quietinho lá, criando mato na rua, e ninguém tirava. Aí nós descobrimos, eu trabalhava com o Dr. Quirinho, que era um cabo da polícia também, que trabalhava no meu gabinete. Nós estudamos e achamos um artigo no Código Civil, né, que poderia fazer a remoção. Aí nós fizemos um projeto, colocamos na pauta, aprovado, mandamos lá para a CETRANS. E hoje qualquer um pode denunciar o veículo abandonado na via pública e vai lá e recolhe esse veículo aí, sem maiores demandas. Notifica, durante 10 dias vai ficar, se não aparecer o proprietário, vai ser removido. Aí depois é leiloado, né? Dentro dos socorros lá da questão. E os projetos que eu fiz também foi de implantação da Guarda Municipal, tá tudo pronto. Tudo dentro da corredoria, dentro da legalidade, de acordo com o decreto 10.243. Interessante, não sabia, você já tem esse projeto. Já está pronto. Eu fiz a indicação dele dia 1º de janeiro de 2017. Olha que interessante. Peguei nas mãos do prefeito Gleidson. Está tudo pronto, é só implantar, fazer o concurso, treinar e botar na rua para atender. Excelente. E também as questões dos totens de segurança, que é essas câmeras inteligentes que eu também fiz. Eu estou procurando o senador Cleitinho, que vai mandar as emendas para a gente implantar em Divinópolis, com a graça de Deus. Excelente. Sargento Elton, que episódio diferente hoje, viu? Foi o episódio que eu mais me exaltei aqui. Hoje eu perdi a linha. Hoje eu perdi a linha. Nós emocionamos, né? Hoje nós tivemos emoção, o zóio encheu d'água, teve o momento da revolta. Foi um negócio assim muito interessante. Realmente, esse podcast ele tem me trazido tanta coisa, tanta experiência rica. Né? Porque eu vejo, as pessoas sentem aqui, elas se abrem. Quem visitar os outros episódios, você vai ver. Todo mundo conta alguma coisa que nunca tinha falado, de um jeito muito descontraído.
E a gente fica feliz porque isso fica registrado e aí dá a oportunidade de conhecer as pessoas com um pouco mais de profundidade. E realmente, quem não conhecia o Sargento Elton agora não só passou a conhecer mais, como passou a virar seu fã. O que eu brinquei assim, você é o Sargento Faur aqui de Divinópolis, entendeu? Então, assim, a gente realmente tem obrigação de te apoiar em todas as suas iniciativas. Deixa esse recado pra gente. Você vai continuar sendo uma das melhores opções como homem público aqui de Divinópolis. O que você pensa sobre essa questão da política? Eu candidatei, né, já a deputado federal, fui bem votado, graças a Deus. Eu queria justamente mudar essas leis aí. Eu tive 30 mil votos. Quando o Cleitinho foi eleito estadual, eu fiz essa federal. Né? Fui primeiro suplente. Depois teve uma candidatura a prefeito, teve que haver, saiu 9 candidatos, e até gente fora que ninguém conhecia, nem Divinópolis era. Isso dissolveu muitos votos. Mas assim, eu tô aqui para cooperar com a minha cidade. Eu não quero candidatar nada agora, porque é estressante, né? Eu já saí de uma profissão estressante que é a polícia. Entrei na política, deu para ajudar um pouco como vereador, que eu fiz aqui. Mas eu estou à disposição, por exemplo, do Cleitinho, do Gleitson, se quiser pegar igual esses projetos, eu vou trabalhar para eles, vou dar o sangue para que nossa cidade seja honrada. Se eu puder fazer para ajudar, eu estou aqui com soldados sempre à disposição deles. Para que nós possamos desenvolver nossa cidade, nosso estado e nosso país com essas leis, por exemplo. Excelente. Para mim, eu fico satisfeito. Se essa lei minha aprovar lá, passar no Congresso, eu fiz minha missão. Exatamente. Porque muitas pessoas vão ser beneficiadas. Vão deixar de perder a vida por causa dessas impunidades. Exatamente. Esse cara que foi lá e deu a coronhada nele, deu um tiro, matou para roubar. Esse cara vai cumprir a pena dele. Exatamente. Vai servir de exemplo. Com certeza. A gente não pode desistir, não, sargento. E a gente tem que... Tem um ditado que ele é muito... Eu não lembro quem disse, mas ele é muito, muito verdadeiro. Em situações como as nossas, a gente tem que seguir 2 coisas. A gente não pode ter pressa, mas também não pode parar. Sem pausa e sem pressa. A gente tem que manter a impulsão do combate, sabendo que o combate é longo. Mas a gente não pode desistir. Com muita fé em Deus, com muita fé nos nossos propósitos, a gente vai chegar lá. Mais cedo ou mais tarde, a gente chega lá novamente. Né? É isso aí. Sargento, quero agradecer. Sensacional, viu? Eu te agradeço primeiro, foi muito interessante. Já fica aqui feito o convite para... Quando a sua agenda permitir, a gente fazer um outro episódio e contar mais casos. Contar mais causos. Tem muitos. Né? E realmente, de coração. Tem alguns pitorescos, tem uma coisa também, a gente vai contar aqui na medida do possível, quando tiver da outra vez. Ótimo. A gente vai marcar assim. Eu quero agradecer, Daniel. Imagina. Essa é a oportunidade de nós estar aqui mostrando para todos que nos assistem, né? O trabalho da polícia, da sociedade, né? A importância da política, a importância da segurança, da saúde, da educação. Como eu te falei, são um tripé da administração pública. O investimento tem que ser, isso não é gasto, é investimento. Então quer dizer que 25% da educação é gasto? Não, é investimento na educação dos nossos filhos. E assim, gente, a segurança pública também, mudança de leis, um país democrático, um país que nós possamos aí ir e vir sem ser molestado pela bandidagem, igual nos países europeus, a maioria deles. É o nosso sonho. O bandido tem que temer a pena, volto a repetir. Temer a pena. Se não temer a pena, ele vai aprontar, ele não tá nem aí. Ele é covarde. Ele não pensa 2 vezes antes de tirar sua vida. Amém? Amém. Valeu, família. Foi muito bom. Até uma próxima oportunidade. E tamo junto. Afinal de contas, força e honra. Afinal de contas, se eu posso, você pode. Se nós pode... Div pode. Valeu, família. Tamo junto.